Dia 39. Equilibrando a sua vida. Vivam com o devido senso de responsabilidade, não como homens que não conhecem o significado da vida, mas como aqueles que o conhecem. Efésios 5:15. Não permitam que os erros dos maus conduzam vocês pelo caminho errado e façam vocês perderem o equilíbrio. 2 Pedro 3:17. Bem-aventurados os que vivem em harmonia, pois sobreviverão a todos. Uma das competições nas Olimpíadas de Verão é o pentátono, composto de 5 modalidades: tiro, esgrima, equitação, corrida e natação. O objetivo do pentatleta é vencer todas as 5 provas, não apenas uma ou duas. Sua vida também é um pentatlo, com 5 propósitos que devem ser mantidos na mesma proporção. Esses propósitos foram praticados pelos primeiros cristãos em Atos 2, explicados por Paulo em Efésios 4 e exemplificado por Jesus em João 17, mas estão resumidos no Grande Mandamento e na Grande Comissão de Jesus. Essas 2 declarações resumem todo este livro, os 5 propósitos de Deus para a sua vida. Número 1. Ame a Deus de todo o coração. Você foi formado para o prazer de Deus, então o seu propósito é amar a Deus por meio da adoração. Número 2. Ame o próximo como a si mesmo. Você foi formado para servir, então o seu propósito é demonstrar amor a outras pessoas por meio do ministério. Número 3. Vá e faça discípulos. Você foi formado para uma missão. Então, o seu propósito é compartilhar a mensagem de Deus por meio do evangelismo. Número 4. Batize-os. Você foi formado para fazer parte da família de Deus. Então, seu propósito é se identificar com a Igreja do Pai por meio da comunhão. Número 5. Ensine-lhes todas as coisas. Você foi formado para se tornar semelhante a Cristo. Então, o seu propósito é amadurecer por meio do discipulado. Um compromisso sério com o Grande Mandamento e com a Grande Comissão fará de você um grande cristão. Manter os 5 propósitos em igualdade não é nada fácil. Todos tendemos a exagerar nos propósitos que nos despertam maior paixão e negligenciar os outros. As igrejas fazem a mesma coisa, mas você pode manter a sua vida equilibrada e testável juntando a um grupo em que haja objetivo mútuo na responsabilidade, de modo que você possa avaliar regularmente a sua saúde espiritual, registrar o seu progresso em um diário pessoal e transmitir o que aprendeu a outros. Essas 4 atividades são importantes para que a vida seja dirigida por propósitos. Se você deseja seriamente se manter no caminho certo, precisará desenvolver esses hábitos. Converse sobre o assunto com um companheiro espiritual ou num grupo. A melhor maneira de assimilar as ideias deste livro é discuti-las com outras pessoas no ambiente de um grupo da igreja. A Bíblia diz: como o ferro torna importante o ferro, de igual modo as pessoas podem aperfeiçoar umas às outras. Provérbios 27:17. Aprendemos melhor em comunidade. Nossa mente fica mais aguçada e nossas convicções mais profundas por meio da conversação. Insisto em que vocês reúnam um pequeno grupo de amigos e formem um grupo de leitura de Para que Estou na Terra, a fim de rever os capítulos semanalmente. Vocês devem discutir as implicações e aplicações de cada capítulo. Pergunte-se: e daí? E agora? O que isso significa para mim, para minha família, para a nossa igreja? O que eu vou fazer a respeito disso? Paulo disse: ponham em prática o que vocês receberam e aprenderam. Filipenses 4:9. Um pequeno grupo de leitura proporciona muitos benefícios que não podem ser alcançados somente por um livro. Vocês podem comentar o que estão aprendendo e discutir exemplos da vida real. Podem orar
Podem incentivar e apoiar uns aos outros à medida que começarem a viver esses propósitos. Lembre-se de que fomos feitos para crescermos juntos, não separadamente. A Bíblia diz: encorajem uns aos outros e fortaleçam uns aos outros. 1 Tessalonicenses 5:11. Incentivo também a estudar a Bíblia individualmente. Registrei como notas no fim do livro mais de 1000 passagens da Bíblia utilizadas neste livro, para que você possa estudá-las em seu contexto. Ouça o apêndice 1, que explica o uso de paráfrases e diferentes traduções. Visando manter cada capítulo adequado à audição diária, tornou-se possível explicar o fascinante contexto da maioria dos versículos utilizados. Entretanto, a Bíblia foi feita para ser estudada por parágrafos, por capítulos e até mesmo por livros inteiros. O meu livro 12 Maneiras de Estudar a Bíblia Sozinho pode ajudá-lo no estudo indutivo. Faça um autoexame espiritual periódico. A melhor forma de harmonizar os 5 propósitos em sua vida é por meio de uma autoavaliação periódica. Deus dá grande valor a esse hábito. Somos orientados pelo menos 5 vezes nas Escrituras a verificar e examinar a nossa saúde espiritual. Lamentações 3:40, 1 Coríntios 11, 28 e 31, 13 e 5, Gálatas 6:4. A Bíblia diz: testem-se para saber se estão firmes na fé. Não se engane pensando que tudo está garantido. Criem o hábito do autoexame. Vocês precisam de evidências de primeira mão, não apenas de ouvir dizer que Jesus Cristo está em vocês. Façam o teste. Se o resultado não for bom, tomem alguma providência. 2 Coríntios 13:5. Para manter a saúde física, você precisa ir regularmente ao médico para verificação dos sinais vitais. Pressão sanguínea, temperatura, peso e assim por diante. Para sua saúde espiritual, você precisa examinar regularmente os 5 sinais vitais da adoração, da comunhão, do crescimento do caráter, do ministério e da missão. Jeremias aconselha: vamos analisar a forma como vivemos e reorganizar a vida conforme a direção do Eterno. Lamentações 3:40. Na igreja Saddleback, desenvolvemos uma ferramenta simples de avaliação pessoal, que tem auxiliado milhares de pessoas a permanecer no propósito de Deus. Você ficará surpreso ao ver como essa pequena ferramenta o ajudará a alcançar o equilíbrio para uma vida saudável e de crescimento. Paulo disse que a ideia entusiástica do início seja igualada pela ação realista do agora. 2 Coríntios 8:11. Anote o seu progresso em um diário. A melhor forma de consolidar o progresso e o cumprimento dos propósitos de Deus para a sua vida é mantendo um diário espiritual. Não se trata de um registro dos acontecimentos, mas das lições de vida que você não gostaria de esquecer. A Bíblia diz: é fundamental que nos apeguemos com firmeza ao que ouvimos, para que não nos desviemos. Hebreus 2:1. Podemos nos lembrar do que registramos. Escrever ajuda a esclarecer o que Deus está fazendo em sua vida. Dawson Trotman costumava dizer: os pensamentos se desembaraçam quando nos passam pelos dedos. A Bíblia registra várias ocasiões em que Deus ordena a alguém a manutenção de um diário espiritual. Por exemplo, conforme a orientação do Senhor, Moisés manteve um registro da progressão deles. Números 33:2. Não lhe deixa contente o fato de Moisés ter obedecido à orientação de Deus e registrado a jornada espiritual de Israel? Se ele fosse preguiçoso, seríamos privados das poderosas lições de vida de Êxodo. Embora seja improvável que o seu diário espiritual venha a ser tão amplamente conhecido quanto o de Moisés, ele ainda é importante. Na Bíblia NVI, lemos: Moisés registrou as etapas da jornada deles. Sua vida é uma jornada, e uma jornada merece um diário. Espero que você, tendo uma vida dirigida por propósitos, escreva sobre as fases de sua jornada espiritual.
Não anote apenas o que for agradável. A exemplo de Davi, registre as suas dúvidas, os seus temores e as suas lutas comuns. As maiores lições vêm do sofrimento. E a Bíblia diz que Deus mantém um registro das nossas lágrimas. Salmos 56:8. Sempre que ocorrer problemas, lembre-se de que Deus os utiliza para cumprir todos os 5 propósitos em sua vida. Os problemas vão forçá-lo a se voltar para Deus e farão você buscar uma comunhão mais íntima com os outros, construir um caráter semelhante ao de Cristo e exercer um ministério. Também vão gerar um novo testemunho. Todo problema é dirigido por propósitos. Bem no meio de uma experiência dolorosa, o salmista escreveu: que isso fique escrito, para que os nossos descendentes saibam que o Senhor Deus fez, e para que o louvem aqueles que ainda vão nascer. Salmos 102:18. Você deve às futuras gerações a preservação do relato de como Deus o ajudou a cumprir os propósitos dele neste mundo. Trata-se de um testemunho que continuará a ser dado muito tempo depois que você estiver nos céus. Transmita aos outros aquilo que você sabe. Se você quer continuar crescendo, a melhor forma de aprender mais é transmitir o que já aprendeu. Quem abençoa os outros é muito abençoado. Quem ajuda os outros também recebe ajuda. Provérbios 11:25. Quem passa adiante as suas impressões obtém ainda mais de Deus. Agora que você compreende o propósito da vida, é sua responsabilidade levar adiante essa mensagem. Deus o está convocando para ser o seu mensageiro, como lembra Paulo. Agora, quero que você diga essas mesmas coisas a seguidores que possam ser designados para transmitir isso aos outros. 2 Timóteo 2:2. Neste livro, passei a você o que aprendi com outras pessoas sobre o propósito da vida. Agora, chegou a sua vez de transmitir estes conhecimentos. Você provavelmente conhece centenas de pessoas que não sabem qual é o seu propósito de vida. Compartilhe essas verdades com seus filhos, amigos, vizinhos e colegas de trabalho. Se você der este audiolivro a um amigo, acrescente uma mensagem pessoal. Quanto mais você sabe, mais Deus espera que você use tal conhecimento para ajudar os outros. Tiago disse: qualquer um que sabe o que é certo a fazer e não faz, está pecando. Tiago 4:17. O conhecimento aumenta a responsabilidade. Transmitir o propósito da vida, porém, é mais que uma obrigação. É um dos grandes privilégios de nossa existência. Imagine como o mundo seria diferente se todos conhecessem o seu propósito. Paulo disse: se você ensinar essas coisas aos outros seguidores, será um bom servo de Cristo Jesus. 1 Timóteo 4:6. Tudo é feito para a glória de Deus. O motivo que nos leva a transmitir o que aprendemos é que tudo será para a glória de Deus e o crescimento do reino. Na noite anterior à crucificação, Jesus disse ao Pai: eu te glorifiquei na terra, completando a obra que me destes para fazer. João 17:4. Quando Jesus orou com essas palavras, ainda não tinha morrido por nossos pecados. Então, que obra ele havia completado? Nesse caso, ele estava se referindo a algo distinto da expiação. A resposta está no que ele diz, nos 20 versículos seguintes de sua oração. João 17:6-26. Jesus disse ao Pai o que havia feito nos últimos 3 anos, a preparação dos discípulos para viver conforme os propósitos de Deus. Ele os ajudou a conhecer e a amar a Deus, a adoração, e amarem uns aos outros, a comunhão. Deu-lhes a palavra para que amadurecessem, o discipulado. Mostrou-lhes como servir, o ministério, e enviou-os a pregar o evangelho, a missão. Jesus é o exemplo de uma vida dirigida por propósitos e também ensinou os outros como vivê-la. Essa foi a obra que glorificou a Deus.
Deus hoje chama cada um de nós para realizar a mesma obra. Ele não quer apenas que vivamos seus propósitos, mas que ajudemos outras pessoas a fazerem o mesmo. Deus quer que apresentemos Cristo para as pessoas, trazendo-as para a comunhão, ajudando-as a amadurecer e a descobrir como servir. Em seguida, que as enviemos para alcançar outras pessoas também. É disso que se trata uma vida dirigida por propósitos. Independentemente de sua idade, o restante da sua vida pode ser a melhor parte dela e você pode hoje mesmo começar a viver com propósitos. Dia 39, pensando sobre o meu propósito de vida. Tema para reflexão. Bem-aventurados os que vivem em harmonia. Versículo para memorizar. Efésios 5:15. Vivam com devido senso de responsabilidade, não como homens que não conhecem o significado da vida, mas como aqueles que o conhecem. Pergunta para meditar: qual das 4 atividades vou iniciar para permanecer no caminho e harmonizar os 5 propósitos de Deus para mim?